Boa tarde, amigos. Hoje fazendo uma live um pouco diferente. Estou fora da cidade de Passos, aqui na minha terra, Santa Catarina, fazendo aí uma amostra do que temos disponível, né? Não só no nosso planeta, no nosso país, quanta coisa boa a gente tem aí para desfrutar em torno da natureza, sempre tão pródiga, né? Tão perfeita e tão de braços abertos, né? Para acolher todos os seus filhos. O ser humano ainda precisa entender como pode e deve, né? Se integrar a essas forças exuberantes, né? E disponíveis, na verdade, para todos. Uma vida mais repleta de simplicidade, né? Mais repleta de integração com a natureza. A importância disso tudo. Antes de começar o assunto de hoje, né? Que é um capítulo 30 da nossa live, que vai nos falar aí da vida inteligente, né? Do homem inteligente e da missão, né? Do homem inteligente na Terra, de como nós devemos e podemos utilizar a nossa inteligência com mais simplicidade, com mais humildade. Quando a gente começa a olhar, né, para esses caminhos que a natureza nos proporciona, nessa integração, né, aqui no meio da selva, da Mata Atlântica, né? Esse é de fato um pedaço do paraíso, né? Vamos dizer assim. O quanto que isso nos mostra a exuberância, né? A força que tem a natureza em toda a sua abundância. E se sabemos nós, né? Isso é uma questão que existe por fora. Se é uma situação que existe por fora, com toda certeza ela também está disponível para todos nós por dentro, né? Sabemos nós que o universo, criação divina, ela está tanto no macrocosmo como no microcosmo. Então nós também internamente temos esses caminhos da exuberância, esses caminhos da abundância. E por que não dizer esses caminhos da perfeição, né? Caminhos da perfeição, aonde nós podemos, ao mergulhar dentro do nosso interior, encontrar essas trilhas, esses caminhos pavimentados com muito amor pelo nosso Criador. Então, por mais que muitas vezes, né, essa selva ou mata inexplorada no nosso interior possa nos assustar, revelando algumas sombras, se tivermos um pouquinho de paciência, de amor, abrindo trilhas em locais aonde não imaginávamos existir possibilidades de avanço, nós vamos nos defrontar com uma riqueza inexplorada, extraordinariamente viva, extraordinariamente disponível e que vai, né, nos dar muita força, vai revelar em nós aquela promessa do Cristo, né, que nos dizia que somos deuses e que podemos fazer tudo o que ele fazia e muito mais. Então há possibilidade de uma convivência pacífica nesse nosso interior, como há essa possibilidade de convivência pacífica aqui no exterior, onde todos os elementos da natureza, né, desde o reino mineral, vegetal e animal, convivem em extrema harmonia. Algumas vezes mais barulhenta, né, quando o rio provoca o avanço pelas pedras, e outras vezes um silêncio no interior da mata,
Então a importância de nós entendermos que por mais que nos julguemos seres inteligentes, né, poderosos, como a humanidade tem exercido a sua inteligência, né, com muito poder, com muita dominação, no nosso orgulho e prepotência a gente acaba às vezes destruindo as coisas, extrapolando limites em que os ecossistemas harmonicamente preparados pelo Pai aguardariam a nossa convivência pacífica, a nossa interação harmoniosa e respeitosa com muito amor. Nem sempre o homem tem sido capaz de manter essa humildade e utiliza a sua inteligência de uma forma muito violenta às vezes. Então que essa lição que a natureza nos traz, com seus exemplos tão vivos, tão harmônicos e por que não dizer tão belos, possa nos inspirar, né, na noite de hoje, no dia de hoje, a buscarmos um lugar neste cenário divino, nesta natureza extraordinária, com mais paz, com mais tranquilidade. Sossegar um pouco a alma, evitar que os desejos impetuosos do nosso interior avancem para o exterior de uma forma desordenada. Evitando principalmente que esses valores humanos ainda confundidos possam ser devidamente equacionados, né, com essa nossa inteligência. Entender que haverá um dia em que vamos abandonar essa esfera física e que muitas conquistas humanas ainda tão valorizadas pela maioria, talvez na sua cegueira e ilusão, não nos servirão, né, no além-túmulo. Após a passagem, principalmente as riquezas materiais, que são muito ainda um indicativo de sucesso e poder no mundo, distanciando as pessoas e as segregando em classes, né? Classes sociais, os ricos e os pobres, né? Os mais, vamos dizer assim, inteligentes e os menos inteligentes. Essas separações perdem totalmente o seu valor quando a gente abandona a carcaça física e vamos estar nos vendo um ao outro sem nenhum adereço, sem nada, sem até o próprio corpo. Então, de que valeram os títulos, de que valeram o segregacionismo ilusório, quando nos reconheceremos no além-túmulo como irmãos extremamente iguais, semelhantes, muito próximos, onde os verdadeiros valores da alma e da inteligência são outros. Se já sabemos de tudo isso, não é? Se nós já sabemos então de tudo isso, por que é que nós não utilizamos a inteligência e os conhecimentos adquiridos já para trabalhar de uma forma diferente, né, na nossa vida, na nossa existência? Não é isso? Então, o capítulo de hoje é o capítulo 30, né, onde nós temos o título Missão dos Inteligentes, e uma das grandes mensagens do Espírito que abre o capítulo é do nosso Espírito Protetor, mensagem de Bordeaux, 1862. Há quanto tempo essa mensagem está conosco, né? E é chamado de Ferdinando. Então eu vou ler, né? Pela primeira vez eu vou ler essa abertura desse Espírito, o Ferdinando. Vocês desculpem aí, né? Hoje eu estou meio sem assessoria aqui. Então, com uma mão vou estar segurando aqui o telefone e com a outra vamos estar lendo aí essa mensagem. Missão dos Inteligentes. É um pedaço, né, do item 13 do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois é interessante que vocês possam ler na íntegra essa missão, essa passagem tão bonita. Não vos ensoberbais do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos,
Se Deus em seus desígnios vos fez nascer no meio onde pudesseis desenvolver a vossa inteligência, é que Ele quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos um instrumento com que podeis desenvolver por vossa vez as inteligências retardatárias e conduzi-las a Ele. Olha que bonito, né? É um talento. Então nós temos as parábolas do talento e sabemos nós que devemos multiplicá-los. Então ótimo, utilizar a inteligência para desenvolver mais inteligência, mais sabedoria. Não só em nós, detentores desta oportunidade, mas também naqueles que nos cercam. Que valor teria o pão, né, diz o nosso querido Francisco de Assis, se não atende aquele que tem fome? Qual o valor do remédio, se não for favorecer a saúde atendendo ao doente? Que valor teria o agasalho, se não vai trazer alento àquele que tem frio? Qual o valor da sabedoria, da inteligência e da cultura, se não é atender à ignorância aonde ela se encontra? Qual o valor do céu, dos anjos e da luz, se não é descer às profundezas da terra, favorecendo o amor, o amparo, iluminando caminhos? É inútil. Então, quanto mais recursos dispusermos, quanto mais talento tivermos, quanto mais inteligência, sabedoria, condições e recursos, como dissemos, maior a responsabilidade em disponibilizá-los e em favorecer aqueles que nos cercam. É uma família, é uma comunidade que deve nos aproximar cada vez mais. O orgulho nos afasta, imaginando que por determos esses recursos, nós nos colocamos numa posição melhorada em relação aos outros. Isso nos afasta, isso nos segrega em classes, isso nos coloca em condições de separatividade, quando na verdade nós somos um só povo, um planeta, um universo. Chega de envaidecimento e ilusões, imaginando que temos tanto poder ou nos distinguimos por ter estas capacidades. Não. Continuamos sendo os filhos do mesmo Pai. E existem muitas moradas na casa deste Pai. Existem muitos planetas habitados, existem muitas comunidades e humanidades fora desta Terra, com saber e com potências e com possibilidades muito maiores do que a nossa. Muitas das vezes encontramos com alguns deles, né, que nos favorecem nos trabalhos espirituais, e nós vemos o quão longe estamos ainda de possuir a verdadeira inteligência e sabedoria. Então, não é para nos desmerecer, mas para nos colocar de forma humilde, na posição correta, né? Nem acima, nem abaixo. Nós somos apenas diferentes, graças a Deus. E as diferenças bem aproveitadas nos complementam, nos unem e nos tornam mais felizes. Então que a mensagem de Ferdinando, né, seja aceita por nós nos trabalhos de hoje e que nós consigamos avançar integrados nesta casa planetária, como vocês viram no início, tão bonita e tão bela, né, que assim possa ser. Não somos a inteligência que pensamos. Apesar disso, muitos a tratam como se fosse o traço mais valoroso da personalidade, em razão dos sentimentos que o saber humano dinamiza no coração. Então existe ainda muita ignorância nesse sentido, né? Existe ainda muita ilusão nesses sentimentos que nos acometem quando vamos ficando mais sábios. E é interessante isso, né? Por que a gente reage dessa forma? Porque à medida que nós vamos tendo mais coisas, mais poder, mais inteligência, a gente se coloca numa posição superior. Pelo orgulho. O orgulho faz isso com a grande maioria das pessoas. A pessoa humilde não reage assim. Vejam os próprios apóstolos, discípulos, vejam muitas personalidades que passaram por essa terra, humildes, né?
Vamos ver o próprio Jesus, com todo o poder, com toda a inteligência, a perfeição adquirida, se colocou nos mais simples entre os simples. Não se separou do humilde, não se separou da humanidade. Pelo contrário, integrou-se a ela como um sol que ilumina todos. Desvestiu-se da sua divindade para vestir como nós a humanidade. Então a humildade é preciso estar presente para que a gente não vire um balão de gás a subir às alturas como um Ícaro de asas de cera, para nos surpreendermos logo mais com as possibilidades derretidas, com as ilusões enfraquecidas e com a realidade nos mostrando aí sim com crueza que de fato não vale a pena. E aí existe uma queda, existe um sofrimento. Aliás, queda é a queda da humanidade, dessa que precisou vir ao planeta, pisar com os pés descalços neste chão, amassar o barro com as mãos, vencer as dificuldades com o suor do próprio rosto e ainda sentir a dor das separações através dos desencarnes, nesta ilusão da morte. Uma perda dos entes queridos que mais não são do que despedidas momentâneas das vestes que são desvestidas para logo mais nos surpreender além túmulo, sem o corpo, mas ainda com vida. Então, não vale a pena. Não vale a pena. Sejamos mais simples e humildes. Ainda hoje, a expressiva maioria das criaturas guarda a agradável sensação de superioridade quando detentora de largas fatias de cultura e desenvoltura cognitiva. Possuí-la não é o problema. É bom que todos sejamos muito inteligentes e muito sábios. Mas sim como nos enxergamos a partir do saber que acumulamos. Porque o orgulho costuma encharcá-la de personalismo e vaidade, criando uma paixão pela autoimagem de erudição no campo mental. Então o problema é o orgulho, que faz com que a gente reaja a este acúmulo de conhecimento de forma extremamente negativa e ilusória. Os homens de saber de todas as épocas, com poucas exceções, e basta olharmos a história para verificar que realmente com muito poucas exceções, foram criaturas que sucumbiram sob o peso da vaidade. A capacidade para manejar a inteligência nem sempre era acompanhada pela habilidade em lidar com os sentimentos que decorriam do destaque e da lisonja com que eram tratados. As pessoas inteligentes e cultas, não raro, tornam-se muito exigentes e excedem na avaliação acerca de sua importância perante o mundo. Isso colabora para diminuir a proximidade espontânea em função de criarem conceitos que acabam desnivelando os seus relacionamentos, com o propósito de manter as imagens que contuam de si próprias, orgulho e prepotência. Tais exigências são sustentadas pelo sentimento de onipotência originado dos estímulos sociais, que conceituam cultura como quesito de realização pessoal dos mais importantes na Terra. Então o próprio ambiente favorece. As outras pessoas acabam, eles mesmos, colocando essas pessoas em altares que não merecem, em posições que não dizem nada. Então há uma cultura desse endeusamento das pessoas mais inteligentes. Somos iguais, detentoras de qualidades que nos distinguem, apenas isso, mas que não deveriam nos separar. Pelo contrário, deveriam nos unir cada vez mais. Então sejamos humildes. O que ocorre em nosso mundo interior, a partir da relação que travamos com a instrução que conquistamos, é fator fundamental para a nossa felicidade. Num mundo que privilegia a inteligência como sinônimo de acúmulo de informações e abre os braços para os eruditos, marginalizando os incultos, é óbvio que essa faceta social
promove na intimidade do homem um conjunto de fenômenos emocionais que influenciam decisivamente o seu processo de crescimento espiritual. Quantos pais, por exemplo, educam os seus filhos com a noção de sucesso e felicidade, realização existencial e vitória, conciliando-os com dinheiro e intelectualidade? E, na verdade, o que uma coisa tem a ver com a outra? Desde quando sucesso e felicidade tem a ver com cultura e inteligência? Na verdade, às vezes, é exatamente o contrário. Nos torna mais infelizes justamente pela forma orgulhosa e vaidosa que reagimos quando adquirimos essas virtudes e essas habilidades. Antes não tê-las, é como dar poder a alguém que é insano, pode provocar destruição. É como armar de metralhadora macacos violentos, melhor que não tivessem a habilidade. Isso temos visto no planeta. Muitas vezes a ciência e a inteligência têm favorecido a guerra e a destruição, quando na verdade deveria ser usada com amor e respeito, talvez menos poder e inteligência e mais respeito e amorosidade, aproximando as pessoas e não, como sempre estamos reforçando aqui, as separando. Portanto, que contingência cerca a alma no mundo do afeto a partir desse quadro? Então, enfim, precisamos de melhores aferições nesse tema, porque se para o homem comum isso não passa de uma questão de oportunidade e competição social, para nós que fomos agraciados com a ciência espírita e com o saber cristão, torna-se uma questão de desafio e aproveitamento reencarnatório. Então, para que não venhamos a desperdiçar a nossa reencarnação por conta desse orgulho e prepotência, como vamos de fato reagir às conquistas íntimas adquiridas? Com humildade, nos colocando próximo, cada vez mais próximo dessa humanidade, sentindo-nos mais um irmão desta família numerosa, sem separações de classe, de cultura ou de raça. A nossa cidadania precisa ser planetária, no mínimo, para não dizer uma cidadania universal, onde, aqui mesmo, neste pequeno pedaço do paraíso, que nos acolhe com tanta beleza, se aguçares a tua visão, se puderes avançar a dimensão da energia, saindo do que as vistas pobres humanas conseguem perceber, conseguiremos ver seres extraordinários no meio desta natureza poderosa, providenciando vida. Vida é graças a essas almas e entidades que organizam as forças da natureza, onde Deus se manifesta com toda a sua força e beleza. Estes reinos, dito inferiores, se harmonizam nesta mata com mais inteligência e capacidade que os próprios homens na sua comunidade. Então, que Jesus possa inspirar os nossos corações, que a Mãe Natureza nos abrace com toda a sua força, para nós podermos ser mais humildes e aprender mais com ela, ao invés de destruí-la. Que Maria, nossa Mãe, coloque sobre nós o seu manto de proteção e que nós possamos avançar mais felizes e resolutos, com fé, coragem e paciência. E que tenhamos a certeza absoluta de que estes agora que partem em direção aos céus, vítimas da pandemia, as notícias hoje nos dizem que batemos as casas dos 500 mil no nosso país, que sejam recebidas com esse amor além túmulo,
e que nós que aqui ficamos, por mais que a tristeza e a saudade estejam em nossos corações, tenhamos a certeza absoluta de que essa separação é apenas momentânea. Ninguém morre. Estes que foram nos aguardam, para quando chegar a nossa vez, nos reunirmos novamente, junto daqueles que os nossos corações pedem, nesses laços importantes do amor. Então, avancemos, que assim seja, que Jesus nos abençoe. Até domingo que vem.